A nossa aula é sobre a comparação de frações. Para compararmos frações, utilizamos os símbolos maior que, menor que ou símbolo de igual. Na nossa primeira situação, vamos aprender a comparar frações com denominadores iguais. Quando os denominadores são iguais, basta compararmos somente o valor dos numeradores. Observe a comparação entre as frações 2/5 e 4/5. Note que os denominadores são iguais. Dessa forma, vamos comparar os numeradores. 4 é maior que 2. Então, a fração 4/5 é maior que a fração 2/5. Veja outra comparação envolvendo as frações 7/12 e 15/12. Os denominadores também são iguais. Assim, basta identificarmos qual dos numeradores é maior. Percebemos que 15 é maior que 7. Portanto, a fração 15/12 é maior que a fração 7/12. Na nossa segunda situação, vamos comparar frações com numeradores iguais. Se duas frações têm numeradores iguais, quanto menor for o denominador, maior será a fração. Veja, as frações 6/4 e 6/8. Observe que 4 é menor que 8. Então, a fração 6/4 será maior que a fração 6/8. Lembrando que, quando os numeradores forem iguais, a fração maior será aquela que tiver o menor denominador. Na nossa terceira situação, vamos aprender a comparar frações com denominadores diferentes. Quando os denominadores são diferentes, devemos realizar operações no intuito dos denominadores se tornarem iguais. Quando eles se tornam iguais, aplicamos as definições da primeira situação. O processo que irá transformar os denominadores em valores iguais é chamado de redução e consiste em descobrir o número pelo qual iremos multiplicar os membros de uma fração para que os denominadores assumam o mesmo valor. Observe, as frações dadas 5/6 e 8/3 possuem denominadores 6 e 3, respectivamente. Vamos multiplicar os membros da primeira equação, da primeira fração, 5/6 por 3, e multiplicar o membro da segunda equação, da segunda fração, por 6. Veja, 5/6 multiplicamos numerador e denominador por 3. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18. Na segunda fração, 8/3, vamos multiplicar numerador e denominador por 6. 8 vezes 6, 48. 3 vezes 6, 18. Note que 48/18 é maior que 15/18. Portanto, a fração 8/3 é maior que a fração 5/6. Observe agora essas frações 5/8 e 3/6. Para compararmos, vamos fazer o mesmo processo. Na fração 5/8, vamos multiplicá-la pelo denominador da outra fração, que no caso é o 6. Então, ficou 5/8 vezes 6/6. Multiplicamos numerador e denominador por 6. 5 vezes 6 dá 30.
8 vezes 6, 48. Agora, vamos trabalhar com a fração 3/6. Então, vamos multiplicar 3/6 pelo denominador da outra fração, que foi o 8. 3/6 vezes 8/8. Multiplicamos o 3 por 8 e o 6 por 8. 3 vezes 8, 24. 6 vezes 8, 48. Nesse caso, a fração 30/48 é maior que a fração 24/48. Ou a fração 5/8 é maior que a fração 3/6. Na nossa quarta situação, vamos aprender a comparar frações utilizando o processo do MMC. Frações com denominadores diferentes. Primeira coisa que temos que fazer é calcular o MMC dos seus denominadores. Nesse caso, 6 e 8. Calculando o MMC de 6 e 8, vamos encontrar 24. Vamos realizar agora o processo. 24, o denominador encontrado, dividido por 6. Primeiro vamos trabalhar com a primeira fração, 3/6. Então, 24 dividido por 6 vezes 3. Na outra fração, 24 dividido por 8 vezes 4. No cálculo da primeira fração, 24 dividido por 6 vezes 3, encontramos como resultado o 12. Na outra fração, 24 dividido por 8 vezes 4, encontramos como resultado também o 12. Neste caso, a fração 12/24 é igual à fração 12/24. Isso quer dizer que 3/6 é igual a 4/8. Essas frações são frações equivalentes. Vamos ver agora um método fácil e divertido de se comparar frações com denominadores diferentes, o chamado método da borboleta. Observe abaixo. Na fração 5/8, a fração 3/6. Primeira coisa que vamos fazer é multiplicarmos os denominadores. 8 por 6. 8 vezes 6 vai dar 48. Agora, vamos achar o numerador da primeira fração. Vamos multiplicar o 5, que é o numerador da primeira fração, pelo 6, que é o denominador da segunda fração. 5 vezes 6, 30. Vamos para encontrar o numerador da segunda fração. Então, multiplicamos o 3, que é o numerador da segunda fração, pelo 8, que é o denominador da primeira fração. 3 vezes 8, 24. Então, podemos observar que 30/48 é maior que 24/48.